fazer o quê? Nós estamos apelando aqui há um mês para as pessoas enviarem e foi avisado, como todos vocês sempre são avisados. A cada 2, 3 dias, se não tem costume, dá uma olhadinha no e-mail de vocês, uma notícia a gente a vocês, ok? Deixa eu fechar o chat aqui, só para a gente conversar um pouquinho. Depois a gente responde todas as perguntas que foram feitas. Todas. A gente não tem pressa de terminar a conferência. A doutora Silvia tem o tempo dela, depois ela tem outro compromisso, mas eu fico aqui ainda tirando dúvidas de vocês. Então, só para não atrapalhar e a gente ficar aqui falando uma coisa e já vendo outra. A Click Dreams. Então, o processo está lá parado, aguardando a juntada desses documentos. Então, depois a doutora Silva vai reforçar, mas eu já estou adiantando. Se essas 3 pessoas não enviarem até sexta-feira, será extinto do processo e o processo. Então, vamos lá. É Unus Life. Unus Life, o prazo que está lá no Face da comissão é até 30/3. Como hoje é dia 23, a doutora está encerrando esses processos, depois ela vai dizer mais ou menos o prazo, que dia que ela vai dar entrada na Pública Turma 2, e nós vamos partir então para a Unus Life. A Unus Life, a doutora teve aqui em minha casa essa semana passada e a gente combinou, vamos estender o processo da Unus Life até 10/4. Por que 10/4? Porque a gente ficou nesses dias falando tanto do processo da Pública e às vezes deixou um pouco de divulgar e apelar o processo da Unus Life. E a gente recebeu ainda poucos processos, tá? São poucos processos da Unus Life, mas como a empresa é em São Paulo e a doutora mora em São Paulo, isso não vai prejudicar. Mas quanto mais entrar, aquele apelo que a gente sempre faz, quanto mais pessoas entrarem no processo, mais números de pessoas lesadas mostra para o juiz, e o valor mais alto também para despertar o juiz a dizer, bom, tantas pessoas foram lesadas, esse valor. Aí desperta a curiosidade do juiz, do Ministério Público, etc., em partir em cima dessas empresas para fazer pagar, certo? Então, processo, depois eu vou atualizar essa informação lá no nosso Face. Os documentos sobre a Unus Life podem ainda enviar até 10/4. Mas quem já tem tudo prontinho, envia já. Por quê? Porque a gente tem que fazer conferência, a doutora Silva tem que fazer a montagem desses processos para enviar. Não é simplesmente pegar do jeito que vocês mandam e enviar, beleza? Deixa eu atualizar aqui também a Bebom. A Bebom, eu vou falar só um pouquinho, a doutora Silva vai complementar já. Como todos sabem, ou a maioria, infelizmente, o nosso advogado que ia defender a Bebom, o doutor Sidney, partiu dessa para outra, né, faleceu, e agora nós estávamos sem o advogado. A doutora Silva está vendo com a OAB uma autorização para ela defender aí o caso da Bebom. Então depois ela vai nos informar se já tem essa autorização ou vamos ter que aguardar mais um pouco. Sendo assim, a Bebom, não adianta vocês pedirem a lista de documentos, porque não será passada ainda. Envia só o e-mail solicitando a lista, eu vou agendando estes e-mails, e assim que tiver definido se é a doutora Silvia ou um outro advogado, a gente repassa essa informação, tanto na conferência como via e-mail para todos vocês. Beleza? Um apelo. Então, lá na lista de documentos está muito bem explicado, até exagerado. Eu mando uma lista parecendo uma carta, para ficar bem explicado e não ter dúvida. Mas se percebe que algumas pessoas não leem as informações e preferem, às vezes, discutir por e-mail ou no Face. Lá tem a lista de documentos a enviar e a maneira que era para enviar, ou seja, em PDF e em uma pasta só. O que é uma pasta só? Um arquivo só. Quando eu abrir o e-mail de vocês, é para estar só um arquivinho lá em PDF. Não é para estar 10, 15, 20 arquivos em PDF. Não adianta, o juiz não aceita assim. O arquivo fica pesado para enviar para o tribunal assim.
Eu tenho que juntar isso quando eu consigo. Para mim fazer isso aqui, eu tenho que jogar tudo para o Word de novo, numa página só. Eu pego o Word e vou juntando os documentos de vocês, vai ficar aquela relação um abaixo do outro, depois eu transformo em PDF. Mas se eu fizer isso aqui, nem sempre eu consigo, porque alguns perdem a qualidade e ficam ilegíveis. E quando acontece isso, não tem como eu ajudá-los. Eu devolvo para vocês fazer isso na origem. O documento original transformado em PDF, ele não perde a qualidade. Uma vez que eu tiro ele de PDF, jogo para o Word e depois para o PDF, ele fica muito ilegível. Até cortam alguma margem, etc. Outra observação que tem lá na carta é não boleto de pagamento de adesão e o comprovante dos R$50 das despesas. RG, CPF, comprovante de endereço. Aliás, comprovante de endereço nem precisam mandar, é um documento que a gente não pediu. E muitos insistem em mandar o documento, comprovante de endereço, e aí vem CPF, RG, comprovante de endereço. Não tem como eu tirá-lo. Aí eu devolvo para vocês para tirar. E agora eu recebi crítica. Teve uma pessoa, que eu não vou citar o nome, foi até grossa comigo, que eu tenho a obrigação de fazer isso, até que eu fico devolvendo e-mail, pedindo correção, pedindo juntar tudo numa pasta só. Eu estou dificultando antes de ajudar. Por que eu não junto aqui? Por que eu não faço isso aqui? Então eu fui delicado e respondi. Primeiro que não é a minha obrigação. Eu nem fiz a Unus Life para começar. E nem a Bebão, nem a Click Dreams. Eu fiz C3 e Publica, só. Eu estou ajudando vocês. Por quê? Porque depois do processo da C3, várias pessoas pediram para a gente ajudá-los, as outras empresas. Publica, eu fiz. Aí veio a Golden Beach, aliás, a Click Dreams, a Unus Life, a Bebão, agora a Golden Beach, etc. E depois a gente fala da Golden Beach, que eu acabei esquecendo de comentar aqui. Mas eu não tenho obrigação, pessoal, nenhuma de ficar juntando documento. Imagina quantos e-mails a gente recebe. Eu trabalho, certo? Eu não faço isso aqui, meu trabalho não é esse. Eu estou colaborando, eu trabalho no hospital, eu vendo seguros de carro, eu tenho uma família para cuidar, para tratar, eu tenho que ganhar dinheiro. Aqui eu estou cooperando, ajudando. Então eu não tenho obrigação nenhuma de ficar juntando documento ou resolvendo. Eu confiro, a gente pede, colaboração. Porque se cada um de vocês fizerem a parte de vocês, mandarem certinho, numa pasta só, num arquivo só, em PDF, é só conferir se está tudo correto, se os documentos estão todos, se estão assinados, eu tenho que conferir, eu tenho que abrir todos. Então seria fácil. Eu só repassaria para a doutora Silva, então mandaria vocês mandar direto para ela. Não. Vem para mim, para diminuir o trabalho da doutora Silva, que já é bastante. Então eu confiro, eu abro um por um. Veja se veio a capa corretamente. Quantas capas que as pessoas fazem errada, não colocam o valor. Algumas eu acerto aqui, repasso e mando uma cópia para vocês, como ficou a capa. Muita gente que está na sala é testemunha disso. Às vezes estão cobrando 5, 6, 7, 8 mil e tem direito a 100, 200. Então eu coopero, eu confiro tudo isso para vocês. A capa, se veio a procuração, a declaração, o contrato, se veio documentos pessoais, CPF, RG, se veio comprovante de pagamento, boleto ou o back office, certo? O comprovante dos R$50, eu tenho que conferir tudo isso. Está completinho, bonitinho? Aí eu encaminho para a doutora Silva uma cópia. Uma cópia para mim fica guardada e devolvo para vocês uma cópia. Ok, recebi, encaminhei para a doutora Silvia. Como no início aí o Lisandro está perguntando, o Alessandro, Lisandro, por que você recebeu? Ok, encaminhado para a doutora Silva. Ok, teu documento está ok, eu recebi e encaminhei. Conferi, ok, recebi e encaminhei. É mais ou menos isso que eu devolvo uma cópia, para vocês terem certeza que está certo. Então, todos os documentos que vocês já mandaram da Unus Life, até ontem, quem mandou até ontem documento da Unus Life, eu já conferi
E os que estão corretamente eu já guardei numa pasta para encaminhar para a doutora Silvia. O que não estão corretamente, que está faltando coisa, o que tem comprovante de endereço junto com o CPF, eu devolvi e expliquei embaixo o que é para ser feito. Errado, refaça, certo? Então tá tudo ok, tudo bonitinho. Então o pessoal da Unus Life já tá tudo ok, pessoal da Publica tá tudo ok, certo? Da Bebão ainda não, que a gente falta acertar alguma coisa. Então, por favor, PDF é uma pasta só, todos os documentos. Não me mande 9, 10, 15, 20 arquivos que tem que juntar tudo aqui. Não dá para juntar em PDF. Tem que jogar em Word e depois juntar em PDF. E aí perde a qualidade e alguns documentos ficam ilegíveis. Beleza? Pessoal da Golden Beach, estão aí perguntando. Golden Beach, pessoal. Golden Beach é o seguinte. O Golden Beach é um processo diferenciado dos demais. Por quê? Porque os demais empresas dá para entrar pelo processo digital. E a Golden Beach é lá em Recife, tem que ir pessoalmente em papel. Enquanto as outras empresas vocês enviaram por e-mail, a Golden Beach vai ter que vir por correio. Mas isso só vai acontecer depois que a gente tiver 200 pessoas interessadas. Para isso, nós estamos recebendo e-mail de vocês neste e-mail aí, ó, processo goldenbeach@hotmail.com. Mandem neste e-mail que está aí um e-mail com seu nome e quantos login você tem que interessa entrar no processo. Diante disso, eu estou guardando todos os e-mails, arquivando. A hora que a gente estiver perto dos 200, nós vamos mandar a lista de documentos e os procedimentos. E o valor das custas não é 50, é 70, por esse motivo, de a doutora ter que viajar pessoalmente lá em Recife da entrada. Vai ser viagem, hotel, refeição, não só uma vez, assim como nas audiências depois, certo? Então, lá no e-mail de vocês, todos que enviaram e-mail já receberam essa informação. Assim como o convite. Ontem eu encaminhei mais de 700 ou 800 e-mails para o pessoal da Golden Beach. Ok? Encaminhei e-mail para todos os participantes do processo da Publica. Também. Cadê o pessoal? Nós estamos com 34 pessoas na sala. Então, cadê o pessoal? Era para nós estarmos com a capacidade da sala 500 pessoas. Aí não interessam, não querem saber, e depois acham mais fácil perguntar no Face, e o processo tal, e esse e aquele, e ainda acha ruim quando a gente fala na conferência, nós vamos falar. Ah, mas não custa falar aqui. Eu tenho quase 5.000 pessoas no meu Face e quase 4.300 pessoas no Face da comissão. Você já pensou se ficar informando tudo pelo Face? É difícil, pessoal. Então, na conferência, é uma vez por semana, toda segunda-feira, das 9 às 10, rapidão, a gente faz uma conferência, dá toda a informação, ficaria bacana, todos estão aqui participando, é o interesse de todos vocês. Vou repetir, a gente está aqui colaborando, aproveitando aí um tempo precioso e valioso da doutora Silvia, com 21 anos de experiência em direito, e aí entende muito sobre o multinível, dá boas dicas e informação, todas as informações, esclarece todas as perguntas. É uma consulta de graça que vocês têm. Quanto custa um advogado no nível da doutora Silvia? É caro uma consulta, e nós estamos aqui toda semana, ela está à disposição na sala de conferência, nos informando, dando todas as dicas, tirando todas as dúvidas, e o pessoal parece não estar sabendo aproveitar esse tempo precioso que a gente tem. Então, desculpem algum apelo, se eu passei do limite de fazer algum apelo, mas que é difícil. Então, as pessoas ficam assim, achando que a gente trabalha para eles, certo? Porque nem patrão falaria certas coisas, como alguns se abusam em falar, certo? Então, fica difícil, certo? Deixa eu só responder aqui uma pergunta. Luiz Mombach. Barão, se prepara para entrar em conta de Global, também não está pagando. Tá aí, pessoal. Todas as empresas que sejam nacional e que não estejam pagando, nós estamos aqui à disposição para cooperar com vocês, ok? Estamos à disposição, pessoal, e no mínimo pelo menos umas 200 pessoas, login, etc. Peraí. O Velma
Mato Grosso. Me informaram que essa conferência seria para entrar com processo contra a Golden Beach. Também, Velma. Também. Então, acabei de dar a informação da Golden Beach. Manda um e-mail para esse e-mail que está aí embaixo, ó, processo goldenbeach@hotmail.com, para mim ter o seu e-mail e ajuda a divulgar. Hoje nós temos lá uns 80 e-mails confirmados. Eu tenho mais de 800 e-mails e eu tenho uns 80 e-mails confirmando que querem entrar. Se cada um de vocês divulgar para mais uma pessoa, nós vamos ter 160. Se depois desses 160 divulgar para mais uma pessoa, nós vamos ter 320. Então, aí, em 2 semanas no máximo, nós fechamos aí as 200 pessoas no mínimo e já dá para entrar com o processo, ok? Então, fica aí a dica e o apelo para que vocês podem nos cooperar e participar, tá? O Marcos Moraes, eu mandei um ok para participar do processo, mas não tive retorno. Pode saber se foi recebido? Ô Marcos Moraes, depois eu dou uma olhada lá, tá? Porque todos que eu tinha lá, eu informei. Inclusive, ontem eu mandei e-mail para todos. Então, vou confirmar. Qualquer coisa, manda um outro e-mail aí, porque pode ser que a gente não recebemos, beleza? Então, olha lá, Marina, recebeu a primeira mensagem hoje, nem sabíamos que tinha essa comissão. Ainda dá tempo de entrar com a ação da Publica. Marina, eu vou ver com a doutora Silvia aí, tá? Vou ver com a doutora Silvia, ela já vai entrar aí, porque quantos dias ela vai demorar para acabar de montar esses processos, pode até ser aí que dá tempo da gente receber algum processo, tá? Para todo efeito, Marina, vai mandando, enquanto a gente veja isso com a doutora Silvia, manda depois um e-mail lá para Publica Turma 2, número 2, tá? Vou pôr aí embaixo, Publica Turma 2, @hotmail.com. Manda lá um e-mail, nesse e-mail que eu acabei de pôr aí, que eu vou mandar a lista para você. E aí, até o final dessa conferência, eu já vou liberar para a doutora Silvia entrar, e aí a gente tira a dúvida. Acredito que ela está acabando de montar os processos. Se você for rápido no gatilho, dá tempo sim, tá? Então, peraí, pessoal, vamos parar de perguntar e eu vou passar para a doutora Silvia, porque depois das 10 horas ela tem um compromisso, e aí, depois que a doutora Silvia falar, eu volto e termino de responder as outras perguntas que ficarem pendentes. Deixa eu só terminar essas daí. Júlio, boa noite. Estava no trabalho até agora e cheguei atrasado. Vi sobre o processo contra a Publica. Um grupo hoje que vi. Como faço? Tá aí, Júlio. Mesma resposta, Marina. Manda um e-mail para publicaturma2@hotmail.com, que eu vou repassar a lista para vocês e vamos abrir uma exceçãozinha aí, se vocês for rápido no gatilho, para mandar para a gente as informações aí, os documentos. Creio que dá tempo. Alô, pode ser enviado 2 páginas do Bake Office na mesma página do PDF? Pode. Bake Office pode, só não pode misturar documentos. Mas Bake Office pode. Aí um vem na capa, outra vem com a declaração, outra vem com a procuração, com o contrato, com os documentos. O Bake Office pode vir até 2 mesmo, tá? Então vamos lá. Será que tem alguma sala que faz ali? Então vamos lá. Vamos liberar a doutora Silvia falar um pouco e responder algumas perguntas para vocês, tirar algumas dúvidas. Depois que a doutora Silvia sair da sala, eu volto e a gente acaba de tirar todas as dúvidas. Só responde aí para mim a Marina e o Júlio, se vocês copiaram o e-mail que é para vocês mandarem aí, Marina e Júlio. Enquanto a doutora Silvia fala, eu já vou lá no e-mail e passo para vocês a lista, mas acompanhe a conferência, assista tudo. Então vamos falar. Depois da conferência eu passo para vocês. Beleza, já responderam que copiaram, maravilha. Então vamos lá. Doutora Silvia, contigo a palavra agora, depois eu volto, pessoal. Até já. Oi, gente, tudo bem? Eu preciso primeiro saber se vocês estão me ouvindo bem. Por gentileza, coloquem o número 10 se vocês estiverem me ouvindo. Ótimo. Boa noite, então, mais uma vez estando aqui com vocês. 3 semanas de ausência, porque eu estava passeando um pouquinho, tirando umas férias, mas nós estamos aqui de volta. Como o Baroni já disse, a maioria dos processos ainda não tiveram nenhum andamento, além das exigências que nós tivemos da Publica Turma 1, que nós já cumprimos, e após a juntada dos nossos documentos, não saiu mais nenhum despacho. E, no caso da Clique, nós pedimos um prazo extra, porque ainda faltava 3 pessoas,
E nós vamos deixar essas 3 pessoas até sexta-feira o prazo. Se até sexta-feira elas não apresentarem o comprovante, o Baroni já enviou vários e-mails para a pessoa que é a principal da conta. Se ela não responder, ela não está acompanhando, as pessoas que são da Clique não vão ficar prejudicadas por causa de uma pessoa que tem 3 contas e vai acabar atrasando a vida de todos. Então, eu vou retirá-lo do processo, pedir a desistência com relação a ele e os outros 2 logins dele, diminuir o valor da causa, respectivamente referente aos valores dele, tá? Juntar todos os comprovantes das pessoas que mandaram e pedir ao juiz que homologue essa desistência e continue o processo com as pessoas que já estão, ok? Esse é o próximo caminho da Clique. Com relação a C3, como o Baroni também já falou, o processo continua na mão do juiz, não teve nenhuma movimentação. Então, agora nós vamos ter, até sexta-feira eu quero dar entrada no processo da Publica, nós estamos terminando de finalizar os últimos detalhes. Eu vou esperar, então, até quinta-feira no máximo, para essas 2 pessoas que acabaram de dizer que estão interessadas aí, que já correu tanta informação aqui que eu já perdi o nome delas, que é o Marcos, a Marina, é isso? O Júlio e a Marina, se eu não me engano. Nós vamos esperá-los, então, até quinta-feira, que sexta-feira eu quero dar entrada nesse processo da Publica e já finalizar a segunda turma. Espero não ter terceira, porque acho que não vai ter tanta gente para isso. E estamos aí com o processo da Unus Life aberto até o dia 31 de março, para a gente dar entrada logo na primeira semana de abril. E aí nós vamos esperar a resposta da OAB com relação ao meu pedido no Conselho de Ética, se porque eu trabalhei 30 dias na Bebom, já vai fazer 1 ano, se eu posso entrar já com um processo contra eles. Por experiência de alguns casos que eu vi, as pessoas não estão esperando tanto tempo para poder entrar com ação contra as empresas. Então, eu tenho a confiança que a OAB vai me autorizar, sim, a entrar com o processo da Bebom. Mas assim que eu tiver o parecer da OAB, eu informo a vocês. Então, eu vou pedir para o pessoal da Bebom ter um pouquinho de paciência com relação à autorização da OAB para que a gente possa ser representante de vocês. Com relação a Golden Bee, como é um processo que vai ser físico, é um processo que eu vou ter que viajar pelo menos 4 vezes para lá, tá? Eu preciso de 200 pessoas. A última conversa que eu tinha tido com o Baroni, no final da semana passada, só tinha 65 pessoas confirmadas da Golden Beach. Se não tiver 200 pessoas, eu não vou fazer, porque senão eu vou pagar para trabalhar. Isso não é justo, porque a viagem de ida e volta, mais o hotel, mais o que eu vou gastar de comida lá, é muito mais do que vocês vão estar pagando. Então, eu não posso pagar para trabalhar, tá bom? Por isso que eu não vou fazer se não tiver 200 pessoas. Então, vocês que são da Golden Bee, tiver uma que entrou só por causa disso, junte pessoas que estejam interessadas em pagar R$70. Esses R$70, como o Baroni já falou, é simbólico. É só para pagar as minhas despesas de viagem, que eu vou ter que ir 4 vezes para Recife durante esse período. Depois, se tiver recurso para Brasília, a gente vai ter que ir para Brasília. São muitas despesas que a gente vai ter. Eu não estou cobrando honorários adiantados. Eu estou cobrando só valores que nós vamos ter que gastar de passagem aérea, hotel e refeição, tá bom? Então, não tem, por enquanto, nenhuma novidade em nenhum processo. A partir dessa semana, já voltei de viagem, estarei com vocês aqui toda segunda-feira. E eu quero abrir, a partir de agora, para vocês fazerem perguntas, que daqui 20 minutos eu tenho que me retirar, que às 22 horas eu tenho outra conferência para participar, tá bom? Então, fica aberto as perguntas a partir de agora, vocês podem perguntar. Cida, se não tiver 200 pessoas, a Cida está perguntando o seguinte: se não tiver 200 pessoas, a senhora pode aumentar o custo da despesa e não dá para fazer assim? Olha, Cida, eu posso até aumentar o custo da despesa, mas vocês têm que ver se vai valer a pena. A gente pode até conversar se vai valer a pena ou não para vocês, que daqui a pouco vai chegar em 200, 300 reais e aí vai ficar muito caro para vocês também. E eu não quero penalizar vocês com mais custas, além do que vocês já perderam com as empresas, entendeu? Então, vamos ver vamos colocar um prazo até o final de abril.
para ver quantas pessoas vocês conseguem juntar da Golden Beach, mesmo porque antes disso eu nem posso mexer, porque como eu já vou estar mexendo com a Onus Life, não dá tempo de eu fazer tudo de uma vez. Que eu não trabalho só com isso, eu tenho todo o meu escritório, meu planejamento de audiências, eu não trabalho só para esse segmento, só para esses processos de multinível, tá? Então, organiza aí com as pessoas que vocês conhecem da Golden Beach. Se vocês não conseguirem um número bom, vamos supor que a gente chegue em, são 200 pessoas que eu estou pedindo, vocês cheguem em 100, a gente dobra para 140, quem tiver interessado, de repente a gente pode fazer, tá bom? Aí vai ser opção de vocês. Vamos lá. Peraí, deixa eu voltar para cima, porque correu várias perguntas aqui. Barone, estou em viagem e os dados do PC estão no PC em casa. Estarei em São Paulo dia 6/4. Vou te mandar tudo até o dia 10/4. Eu não sei qual é, Marina, a tua empresa que você quer entrar, mas se for pública não dá tempo, tá ok? Osias, doutora Silvia, referente ao processo da Golden Beach, existe alguma possibilidade de dar entrada com 100 logins? Mesmo que os 100 estiverem dispostos a pagar um valor maior que 70, acabei de responder isso para a Cida, tá? Se tiver só 100, a gente vai ter que dobrar para 140 e vocês que vão ver se vale a pena para vocês ou não, tá bom? Eu não queria onerar muito vocês, não queria mesmo. Doutora, quais os documentos que precisamos para dar início no processo? Velma, qual é a empresa? Você tem que sempre me dizer de qual empresa você está falando. A gente está tratando de várias empresas aqui, tá? Se for Golden Beach, que você acha que entrou por causa disso, manda um e-mail para o Barone, que ele vai te mandar o e-mail dizendo quais os documentos são necessários. Ele tem a lista, ele manda já a procuração, anexo, tudo direitinho, tá? Doutora Silvia, mesmo assim, acho que vale a pena. Vamos ver, então, juntem pelo menos 100 pessoas que estejam dispostas a pagar, então, 140, tá? Marina, publica, não posso esperar até 10/4, me perdoe, porque já tem muita gente esperando, eu saí de férias, eles ficaram me esperando, eu não posso esperar até 10/4 só por tua causa, você vai me perdoar, eu não posso te esperar, tá? Desculpa. Marina, se eu conseguir número viável de processo da publica, pode ter a turma 3? Pode, desde que você tenha 200 pessoas, tá? E não é fácil juntar 200 pessoas, eu já vou te adiantar isso. Cida, mas o Barone diz que tem 89 e-mails ou 89 logins. Aí eu não sei, pergunta para ele quando ele voltar, tá bom? Velma, certo, Barone, me passa o e-mail, por favor. Barone, por gentileza, se você estiver ouvindo, coloca aqui embaixo qual que é o e-mail para o pessoal interessado na Golden Beach, para que eles possam enviar os processos interessados. Alessandro, quantas pessoas tem para o processo da Onus Life? Alessandro, diferente do processo da Golden Beach e dos outros processos que são longe, o processo da Onus Life é aqui em São Paulo. Então, eu não vou ter despesa com hotel, eu não vou ter despesa com alimentação, eu não vou ter despesa com passagem aérea. Então, o número de pessoas que tiver interessado, eu vou dar entrada na ação. Tá bom? Então, para Onus Life não tem número mínimo, porque para mim não vai ter gasto nenhum. Eu já moro aqui em São Paulo, já vou no fórum todos os dias. Então, não faz diferença se eu vou estar acompanhando o processo da Onus ou não. Até por isso que para a gente não faz diferença. Que o que vocês estão pagando de R$50, nesse caso, é só para cobrar, pagar minha locomoção de gasolina e estacionamento. Então, é suficiente mesmo tendo poucas pessoas da Onus, tá? Cida... Marcelo Salvina, lá, processo goldenbeach@hotmail.com. Tá, Velma? Olha lá, o Marcelo Salvino já escreveu. Tem 80 logins, então, da Golden Beach. Para chegar até 100, falta pouca gente, mas precisa ver se esses 80 logins estão dispostos a pagar 140. Porque eles estavam dispostos a pagar só 70, tá? Então, tem que ver se esses 80 vão se manter. É uma diferença muito grande. Boa noite, Augusto. Alves, ainda posso entrar com processo contra a Publica até quando? Pode até quinta-feira. Manda então, Alves, até hoje ainda para o processo publica@hotmail.com ou é demais MMN, no caso da Publica, até confundi já. Barone, coloca aí, publicaturma2@hotmail.com. Alves, manda então, publicaturma2@hotmail.com. Manda ainda hoje esse e-mail para o Barone, ele já vai te retornar com a lista de documentos que você vai precisar
tá? Para você providenciar, todos os documentos têm que estar em PDF. Não esqueçam desse detalhe importante, tá? Até quinta-feira, porque sexta-feira eu vou dar entrada. Se até quinta-feira não tiver tudo na minha mão, Alves, aí você vai perder a oportunidade. Aí você vai ter que ver com a terceira turma se eventualmente teremos terceira turma ou não, tá bom? Osias. Beleza, doutora Silvia. Pessoal, referente ao Golden Beach, para quem já perdeu 10 mil, vale a pena investir 200 para rever o retorno, com certeza. Vale a pena sim? Ok, vamos ver se vocês querem. Tem mais alguma pergunta, gente? Referente aos processos? Doutor Carlos Mais tem publicado algumas coisas no Facebook de que a empresa irá funcionar. Isso interfere no processo? Não, não interfere nada. Se ele continuar conseguindo mais gente trouxa que coloque dinheiro na empresa dele, para nós é melhor. Quanto mais dinheiro ele tiver, mais dinheiro a gente tem para tirar dele quando a gente conseguir a sentença da ação, tá? Para nós é melhor. Infelizmente vai ter gente trouxa que vai estar colocando dinheiro lá, que não conhece o passado do Carlos Mas. Eu não sei como ainda tem gente que consegue cair em golpe de Carlos Mas, mas enfim. Qual o e-mail do processo Unus Life? processounuslife@hotmail.com, tá bom? Eneida Gomes, notícias da Telex Free? Saiu o laudo, né? Isso dá impacto. Saiu o laudo, a Telex Free, a Impacto se manifestou, o Ministério Público vai se manifestar. O perito vai ter prazo para se manifestar sobre as manifestações que foram tidas, que eles estão, pelo que o Carlos Costa disse, ele vai questionar o tipo de método que foi usado, e eles parece que consideraram como bônus transferência entre logins, enfim, eles identificaram várias coisas erradas no laudo. Eu não sei se isso procede, porque eu não tive acesso ao laudo. E isso ainda é uma briga boa que ainda vai muito tempo. Um processo desse da Impactos ainda demora pelo menos 5 anos. Então não se empolguem em ter um desfecho rápido do processo da Telex Free, tá bom? Vamos lá. Michele, processo público. Hoje eu entrei, estava em petições diversas. Michele, eu fiz uma petição lá no processo para ver se a gente agiliza, tá? Fica tranquila que foi uma petição diversa minha. Cida, até o final de abril, vamos lá, pessoal, então, ok? Da Golden Beach. Márcio, doutora, posso mandar a documentação até quinta, meu pagamento até dia 1º. Posso mandar os R$50 dia 1º? Não. Você tem que mandar tudo até a quinta-feira. Infelizmente, eu não posso te esperar, porque depois eu entro com o processo, você não deposita, e aí faz como? Não pode ser, tá? Tem que fazer tudo direitinho. R$50 você consegue com qualquer pessoa, tá? Vamos lá. Na Debon existe o modelo antigo de comodatos e o modelo novo de bônus construtor. Ambos são contratos diferentes. Como fazer nesse caso se o back-office antigo não está mais acessível? Quem não tem prova que estava na Bebom, não tem como entrar com processo contra a Bebom. O princípio de um processo judicial é que você tenha provas do que você está alegando. Então, você tem que ter prova de quanto você pagou, cópia do contrato que você teve adesão, prova de cópia do BO de quanto você tinha lá quando bloqueou a empresa ou quando a empresa deixou de pagar, tá? Se você não tem prova de nada disso, eu não tenho como fazer milagre, que o juiz vai pedir a prova, eu não vou ter como juntar e você vai perder a ação, e por tua causa as pessoas que estão juntos podem perder também. Então eu só entro com a ação de quem tem a prova na mão. Se você não tem prova que você entrou na empresa, infelizmente eu não tenho como trabalhar por você, tá bom? Por isso que eu sempre digo, independente da empresa que você entrou, vai fazendo o print diário do seu back-office para provar quanto você tem. Ao contrato que você entrou, você tem que baixar uma cópia para o teu computador. Esses contatos são básicos, gente. Você não assina um contrato, seja escrito ou seja online, sem você ter uma cópia no seu computador. Esse tipo de cuidado, não tem como a gente fazer milagre depois, tá? Doutora, Alessandra de São Paulo, referente ao Unus Life. Doutora, conseguiste novidades do Regino Barros ou da equipe dele? Há otimismo? O Regino Barros diz que assumiu o processo sozinho, assumiu a empresa sozinho, e que os demais sócios se retiraram. Se retiraram, vírgula, de acordo com o Código Civil, o sócio que se retira da sociedade ainda responde por ela sobre tudo que aconteceu na sua gestão durante 5 anos. Então, isso é balela, tá? Isso é mais videozinho que eles ficam fazendo para enganar vocês.
tá bom? Ninguém se retira e ninguém pode deixar de responder pela empresa dos 5 anos a partir do momento que ele se retirou. Então, eles vão responder sim, inclusive com os bens deles próprios, de tudo que eles fizeram na Unus Life, tá bom? Odair Delgado. Doutora, se as atividades do baixo preço começarem, como diz o Carlos Mas no Facebook, precisamos estar fazendo as atividades? Odair Delgado, claro que não. Vocês vão ficar trabalhando de graça para eles ainda? Se ele está te devendo uma fortuna, não tem que fazer, não. Nadir, se foi pago com créditos na Bebom, não existe o BO antigo da Bebom? Para poder fazer cópia, você não tem prova de coisa nenhuma, não posso te ajudar, Nadir, desculpa. É o que a gente estava falando aqui. Se você não se cercou dos cuidados, quando você entrou numa empresa, eu não tenho como fazer milagre do lado de cá. Eu só consigo trabalhar com provas, tá bom? Infelizmente, a empresa retirou o BO antigo do ar. Lógico, eles são espertos justamente para as pessoas não conseguirem, tá? Então, não tem como. A gente não consegue provar sem provas, tá? Tony, no modelo novo da Bebom só foi publicada a circular de oferta da franquia. O contrato não foi disponibilizado. Como a senhora trabalhou lá, possui esse contrato? Tony, eu não trabalhei lá. Eu fui para lá, ninguém me deu acesso a coisa nenhuma, tá? Aquele lugar era uma bagunça, ninguém fazia nada direito, eu não tinha acesso a nada. Para você ter uma ideia, existia um corpo jurídico lá, não conheci ninguém. Tá? Como é o nome dele? João Francisco usou minha imagem para acalmar a rede e ponto. Eu não tive acesso a coisa nenhuma lá, tá? Como não existe coisa nenhuma lá e tudo era fraude, tá bom? Mas não dá para pedir para o juiz abrir o back office? Se o juiz indeferir, a gente faz como? Enfia o rabinho entre as pernas e sai correndo? Ele pode deferir, ele pode indeferir. O ônus da prova, quer dizer, o direito de provar, a obrigação de provar, cabe a quem está alegando. Se você está alegando que entrou e que tem dinheiro, você que tem que provar. O juiz pode virar e falar, não, você que tem a obrigação de provar. Isso está na lei, eu não tenho a obrigação de mandar a outra parte provar. E aí? Mesmo assim, existe o direito do consumidor, onde o ônus da prova é invertido. Quem tem que provar são eles. Tá? Mas aí é o juiz que vai me dizer se ele vai aceitar ou não esse pedido. Se vocês falarem para mim, ó, vamos entrar com 2 processos. Um processo da Bebom com quem tem provas e um processo da Bebom com quem não tem provas, a gente vai tentar inverter os 2 processos. Pelo menos quem não tem prova não atrapalha quem tem. É uma saída, tá? Porque a gente não sabe o que o juiz vai decidir. Então, como a gente não sabe se o juiz vai deferir ou não a inversão do ônus da prova, com o direito do consumidor, a gente teria esse direito sim. Se o juiz entender que não é direito do consumidor, mas que vocês eram representantes comerciais da empresa, não é direito do consumidor, aí não tem como inverter o ônus da prova. Que foi o que a juíza lá do Acre fez com a Telex Free. Ela entendeu que não era direito do consumidor. Tá? Então, assim, e aí? Como faz? Cada juiz decide de uma forma, a gente não tem como. Então, eu não vou arriscar quem tem prova com quem não tem. Aí vocês decidem o que vocês querem fazer. Eu tô aqui para servir aos seus interesses, tá bom? Vamos lá. Thaís Freitas. Minha sobrinha entrou na Bebom e logo em seguida foi bloqueada. A única prova que ela tem é cópia do pagamento. Serve sim. E esse é o principal comprovante, é a cópia do pagamento. Se ela tem cópia que ela pagou para a empresa, ela tá super calçada, tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Então, no caso da Bebom, é isso que eu tô falando, Tony. Vamos separar os processos, assim quem tem prova não prejudica quem não tem. Vamos fazer dessa forma, tá? A gente pode tentar fazer dessa forma. Mais alguma pergunta ou eu vou passar para o Barone, que daqui a 8 minutos eu tenho que estar numa outra conferência e eu tenho que já me preparar para ir para lá, tá bom? Semana que vem eu tô aqui de novo com vocês, às 9 horas da noite, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. E espero que vocês estejam aqui comigo. E pelo amor de Deus, gente, olhem os e-mails de vocês toda semana.
Se tiver algum andamento, eu vou mandar para o Barone vai lançar e-mails para vocês. Outra coisa, eu quero lançar uma campanha aqui agora. Mandem seus telefones para o Barone, tá? Pegam o e-mail de vocês, coloquem todos os telefones de vocês, os telefones celulares, os telefones fixos, os telefones de recado, para que a gente, se tiver alguma emergência, igual esses 3 casos da Clique, que só faltam eles, que é tudo ligado a uma pessoa só. Se nós tivéssemos o telefone dessa pessoa, nós teríamos ligado para ela, já que ela não tem o hábito de abrir e-mails. Então, vamos todos, por favor, que estão no processo da C3, da Publica Turma 1, da Publica Turma 2, da Click Dreams, pessoal que está mandando nos live, pessoal que quer entrar na Golden Beach, mandem, por gentileza, seus telefones. O Barone vai fazer lá uma planilha com esses telefones, e se a gente tiver alguma urgência muito urgentíssima, nós vamos ligar para vocês pelos telefones para ver o que a gente precisa, tá? Hoje eu estou fazendo um marketing multinível, que eu tenho VoIP, então eu não vou nem gastar com o celular para falar com vocês, então eu posso fazer essa ligação sem gastar nada. Então, por gentileza, vocês mandem essa lista de celulares e fixos para que a gente possa, num eventual momento de urgência, falar com vocês, tá bom? Muito obrigado, gente, boa noite e até segunda-feira, e eu vou deixar vocês agora em boas mãos aí com o Barone. Um beijo grande para vocês. Olá pessoal, estou aí de volta, estão me ouvindo? Deixa eu responder a pergunta do Valdir. O Valdir, não é por aqui o telefone, amigão, tem que mandar lá no e-mail, porque por aqui não dá para mim ficar copiando o telefone de todos. Manda lá no e-mail. Certo? E aí eu gravo lá na planilha que eu tenho de vocês. Beleza? Que é pública. Me manda um e-mail lá, Danchek, para processonoslive@hotmail.com, que eu vou te mandar um login que a gente tem aí que o pessoal. Eu não fiz a empresa, mas o pessoal me passou um site, um login que dá para entrar aí no Bake Office. Se você não tem o comprovante que você pagou com o depósito na conta do líder, não serve. Aí você tendo o Bake Office dá para você copiar, beleza? Eu tenho 2 links lá, de até pegar aqui, só um minutinho que eu vou tentar pegar e pôr aqui para vocês. Dá um no slide, ó. Eu tenho 2 links aqui que o pessoal me passou. Aí vocês que fizeram a empresa vão saber dizer se vocês conseguem copiar aí, ó. Vou passar aqui para vocês. Um é este, ó. Então tá aí um é esse link aí que me passaram. Vocês que fizeram a empresa vão poder saber dizer se dá certo, tá? E o outro é este aqui, ó. Vamos lá. Tá aí. Não, a doutora Silvia já saiu da sala, Clique Bahia. Só eu que estou agora. Pronto, ela acabou de sair de vez. Então vamos lá, esses 2 links aí, ó. Tá aí, alguém colocou, Luiz Mombach, www.nuslive.com. Me passaram esses 2 que eu publiquei aí, ó. O link index e o nuslive.com dá para pegar aí, o Dan Checker. Você que não tem acesso, então aí, um desses links certamente vai pedir teu login e senha, você consegue, tá? Então vamos lá, desculpa, pode repetir, cortou a chamada. O Dan Checker está aí, ó. O pessoal está ajudando a colocar. Esse de baixo é auditoria pública, não é? Não, nos live, ó. O Vitor está colocando, o Luiz Manche está colocando. Está aí, ó, os links para vocês entrar no Bake Office e tirar o Bake Office de vocês. Quem não tem o comprovante, o boleto, está aí para vocês copiarem. Não dá para mim copiar aqui agora, Cida. Só se alguém copiar tudo em letra maiúscula.
Mas dá para vocês copiar, acredito eu aí, não dá para colar? Se não, por favor, Luiz Mombock Victor, tenta colocar em letra maiúscula aí, porque para ficar mais bem visível para o pessoal. Vamos lá, pessoal, tem mais algum... Augusto, o e-mail para mandar os telefones da Publica 1 e 2 são os mesmos? Da Publica 2. Publica 1 já esquece, esse processo foi. Agora, quem fez parte da Publica 1 também pode mandar o telefone no Publica 2. publicaturma2@hotmail.com. Beleza? Então aí, ó, o Luiz Mombar colocou em maiúsculo www.unuslife.com. Certamente tem um campo lá pedindo login e senha. Aproveitem tirar antes que o pessoal tira do ar. Eu tinha dito 10/4, a doutora veio e falou 31/3, mas depois eu converso com ela. Aí o Victor também publicou em letra maiúscula, pessoal. Tá aí fácil, baba para vocês. Acredito aí que o parceiro Dan Checker deu aí para copiar agora aí para você tirar o seu bake-off. Quem não tem o comprovante, certo? Até eu vou copiar esse link aqui também, porque para me mandar por e-mail, certo? Para o pessoal que está pedindo aí, quando eu passo a lista, eu passo sempre essas dicas. E aí o pessoal fica aí na mão, tudo bonitinho aí, mastigadinho. Só não faz o processo quem não quer, tá? Então tá aí. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Senão nós vamos encerrar aí Nós vamos encerrar a conferência de hoje. Fica aí, os novatos, as pessoas que estão entrando hoje aí na conferência, todas as segundas-feiras, às 21 horas em ponto. Se vocês colaborarem, a gente começa às 21 em ponto. Acabou atrasando um pouquinho. Hoje já são 10 horas. Meia hora, 40 minutos, a gente passa tudo para vocês e fica tudo legal, certo? O Clique Bahia, Clique Rocha, Maroni, o login que não tem comprovante não entra no processo. De qual empresa o Clique Bahia? Se for da Unus Life, não tem o porquê, porque tem aí como tirar, certo? Se não tem o comprovante, tem como tirar o Bake Office. Então vamos lá, a pergunta do Clique Bahia talvez é para todo mundo, Clique Rocha. O login que não tem comprovante. Quando não tem o comprovante de adesão, o boleto, serve o Bake Office. O Bake Office prova para o juiz que você participou. Quando tem os dois, manda os dois, desde que o comprovante de pagamento esteja legível. Aquela parte do banco às vezes vai perdendo a qualidade e não dá para ler. Se não dá para ler, nem manda. Então, quando tem os dois, manda os dois. Se não tem o comprovante, basta o Bake Office, tá, pessoal? Eu depositei na conta do líder. Tem um comprovante somente, é insuficiente. Sim, não serve. Do líder, não serve. Tem que ser o Bake Office. Esquece o teu comprovante, que o seu comprovante não serve. O juiz não vai acreditar que aquele depósito que você fez foi para adesão. E se ele não pagou a sua adesão? Então, não prova. Então, tem que ter ou o comprovante ou o Bake Office, tá? Então, vai tentando aí com a tua senha, login aí, pega todas as dicas que foi passado em cima, que você vai conseguir. Tem relação de transferência, pagamento de adesão. Tem na relação de transferência. Não, se não tiver nada relacionado à empresa, não serve, tá, pessoal? Aí, se você pegar o seu patrocinador tem você lá na relação dos afiliados dele, e lá tem teu login, é só lembrar a tua senha, etc. A Bebol, o Clique Rocha mandou, quem não tem o comprovante não tem como entrar no processo. Clique Rocha. A doutora acabou de explicar, depois a gente pode ver isso aí. Na próxima conferência a gente volta a repetir isso, que não tinha essa opção. A doutora deu as duas opções. Quem tem o comprovante ou Bake Office, a gente entra numa turma. Quem não tem esses comprovantes, nem Bake Office, nem o comprovante, a gente entra numa outra turma e ela vai pedir para o juiz quebrar o sigilo de autorizar a entrar no Bake Office de vocês com o login, só o nome, o CPF e o login de vocês.
e aí o juiz autoriza o perito a entrar no back-office e copiar os dados lá, etc. Certo? Nós não tínhamos essa opção. Como ainda estamos aguardando a OAB autorizar ela a fazer o processo, a DEBOL ainda vai demorar um pouquinho mais, tem sabe, mais um mês aí para a gente receber documentos. Dá tempo da gente fazer essa campanha com dois processos. Um com quem tem comprovante e o outro com quem não tem comprovante. Beleza? O Alessandro, Baroni, na minha documentação da UNSLIFE já recebi o seu ok e entregue para a doutora. Gostaria de acrescentar mais informações e corrigir alguns textos. Posso refazer e reenviar? Alessandro, manda, eu vou ver se está faltando, se está completo o seu processo que veio, mas se você quiser reenviar, agora você vai fazer o adendo então. Então preste atenção, Alessandro, você vai reenviar tudo de novo. Você vai juntar tudo que já veio, mais do que você quer juntar e mandar tudo num processo só, num arquivo só, em PDF. Aí eu vou desconsiderar o outro processo e passar esse para a doutora considerar esse. Não dá para você mandar um pouco, porque aí eu vou juntar com o outro. Para mim juntar com o outro, eu vou ter que jogar tudo que você mandou e mandar para o Word, para depois ir para o PDF, vai perder a qualidade. Então junta tudo que já veio, mais do que você quer mandar, junta tudo agora um processo só e manda de novo. Eu desconsidero o outro e considero este. Ok, Alessandro? Entendido, né? Alguma pergunta mais, pessoal? Alessandro, está nativo? Você está ouvindo então para mim te responder? Dá um ok aí que eu te falo. Então vamos lá. Alessandro, você vai juntar tudo que já veio, mais do que você quer mandar e mandar de novo. Num processo só, num arquivo só, em PDF, numa pasta só. Tudo o que já veio e o que você quer mandar. Eu vou desconsiderar o que veio e considerar o que você está mandando agora, beleza? Então, maravilha. Denilson, eu mandei documento da Publica todos em uma pasta só para cada login. Envie uma mensagem hoje que deve vir em uma pasta só. Porém, dada documento em uma página. Não entendi, Denilson. Eu acredito que os seus estão certos, Denilson. Eu acredito. Me repassa esse e-mail que eu te mandei e o nome de quem que é que eu pedi, que agora fica difícil, é muita gente. Mas eu não lembro se você está pendente de alguma coisa. Manda a sua lista. Os nomes das pessoas, que são várias pessoas que você mandou, manda o nome completo destas pessoas para mim verificar. Eu fiz uma planilha e eu tenho o nome de quem está pendente de alguma coisa. Eu acredito que os seus estão todos certo. É da Publica a tua turma, né, Denilson? É o Dan Checker. Isso, então beleza. Parece que eu não tenho nada pendente teu. Mas se eu te mandei esse e-mail, por gentileza, devolve esse e-mail para mim, ver o que eu estou pedindo, me passa uma lista com os nomes, todos os nomes que você mandou para mim conferir. Mas eu acho que eu não tenho nada pendente da tua turma, tá tudo ok. Mas vamos lá. O Dan Checker, só confirmando, os documentos necessários para um são comprovante do back-office, RG, CPF, é isso? Não, tem mais coisa. Você mandou o e-mail já para mim? Manda um e-mail lá para processonoslife@hotmail.com. Eu vou mandar para você, então manda um e-mail que eu tenho que repassar para você, ó. Uma capa pronta só para você preencher os valores, capa do processo chama. Você só vai preencher lá franquia, como você comprou essa franquia, quanto você pagou, as vitrines, né? Que data foi isso, se você indicou algumas pessoas, valores e etc. Então tem várias coisas para você colocar nesta capa. Vou enviar também o contrato com a doutora, vou enviar a procuração e um atestado de pobreza para vocês preencherem, assinarem e devolverem. Certo? Então, além do back-office, RG, CPF, tem a taxa de R$50 para pagar, mandar junto esse comprovante e os documentos da doutora. Já enviei sim, mas não recebi esses documentos. Quando você enviou? Se foi hoje, eu não mandei nada hoje. Quem mandou até ontem, eu já devolvi.
Se você mandou até ontem e não recebeu, então eu não recebi. Todos que mandaram e-mail até ontem eu fiquei até quase meia-noite respondendo, conferindo todos os processos e respondendo todos os e-mails, exceto da Bebom, certo? Então da Golden Beat eu respondi, da Unus Life eu respondi, da Public, etc. Então se você mandou antes, enviei um e-mail para você, mas não recebi quais documentos que eu preciso enviar. Danchete, quando você enviou o e-mail? Se foi hoje, ok, você não enviou nenhum documento, beleza? Eu quero saber quando você enviou o e-mail, porque se você enviou o e-mail até ontem, eu não recebi. Não foi hoje, faz tempo, então eu não recebi. Por favor, porque todos que eu tenho aqui, eu já respondi, porque às vezes algum e-mail não vem. Então mande agora, por gentileza, de novo, que até amanhã eu respondo tudo para vocês, certo? Então beleza, envia lá, que até amanhã eu respondo tudo de novo para vocês. Olha aí, pessoal, da Publica chegaram mais 2 e-mails aqui, eu já vou responder desse pessoal, já respondi quem mandou, tá? Então, tá aqui. Beleza, eu vou marcar aqui o telefone, o pessoal está passando o telefone. Isso mesmo, todos que tiverem os telefones, que não mandaram ainda telefone, por gentileza, manda os telefones, que aí a gente não vai passar o apuro que a gente está passando. Exemplo aí do pessoal da Click Dreams, que está faltando documento para a gente. Então tá difícil a gente localizar 3 pessoas que faltam documento, vão perder, vão sair do processo por causa disso. Vai ter que pedir a retirada, porque a gente está apelando aqui faz tanto tempo e essas pessoas não nos avisam. A Luciana Freitas Ventura acabou de mandar. Luciana, deixa eu ver você aqui. Luciana Freitas Ventura. Ok, acabei de copiar teu telefone, já está lá coladinho, bonitinho. Então, o pessoal mais que tiver o telefone, nos informa por gentileza, para a gente ficar aí tudo atualizadinho, bonitinho. Quando precisar, a gente passa tudo aí para vocês. O Léo Dalmásio também mandou. Se tiver mais alguma pergunta, pessoal, por gentileza, passa aí para a gente atualizar e terminar a conferência, para ficar aí, certo? Já tudo certinho. Tem mais alguma pergunta? Manda aí, senão nós vamos encerrar por hoje. E fica aí para a próxima semana mais um pouco. Senão passa tudo hoje, né? Aí próxima semana vocês não vêm a conferência. Adriana dos Santos Ferreira. Estou aguardando mais alguma pergunta, senão vamos encerrar. Então, vamos lá, vamos ver aqui se veio mais alguma pergunta. Vamos lá. Pessoal, estão levando a resposta na ponta da língua. Eu já falei para os meus amigos que quando vocês enviaram o e-mail convocando para a conferência de segunda, é porque você recebeu o e-mail. Você sempre convoca todos que enviaram seus e-mails. A Cília está fazendo esse apelo aí, pessoal. Todos que eu tenho aqui, eu tenho uma lista de e-mails, não são pessoas que enviaram, eu copiei de vocês. Deve ter uns 700, 800 e-mails. Eu sempre passo o convite da conferência e o recadinho aí para entrar no processo. Então hoje o pessoal da Golden Beat fez esse apelo aí, a doutora Silva abriu um adendo, né? Se tiver sem login e você estiver disposto a pagar aí os 140, seria 200 login a R$70 cada um. Se tiver sem login, não precisa ser 100 pessoas, sem login, e cada um estiver disposto a pagar 140, o dobro, né? Que é as despesas que ela vai ter, dá para fazer o processo com 100 pessoas. Agora está aí o apelo. Quanto mais pessoas vocês conseguirem, mais vai ficar barato isso aí, né? Para a galera. Então, vamos correr atrás desse prejuízo aí. Beleza? Então fica aí. O pessoal já saiu, metade do pessoal da sala. Daqui a pouco eu estou sozinho. Vocês foram tudo embora.
Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Fica aí o convite para a próxima segunda. Vamos caprichar 21 horas em ponto. A gente sempre começar, ok? A equipe Jacareí deve ter gravado essa conferência. Amanhã está o link lá no nosso Face. Beleza? Um abraço para todos. Até segunda, se Deus quiser, e Ele quer, e nós também. Fiquem com Deus. Valeu, pessoal.